Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos de maneira abundante. Em nome do Senhor Jesus. Essa bênção chega na sua casa, na sua vida. Não interessa se você é espírita, católica, evangélica, budista, muçulmano, judeu. Não importa se você não tem religião, não importa nada. Você é gente. Preste atenção. Você é gente. Você é alma. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer abençoar a sua vida. Ele quer ter a sua alma nas suas mãos para que a sua vida seja repleta de paz e de alegria. É o que Deus deseja. Agora, para que isso aconteça na sua vida, é claro que você vai ter que pagar um preço. Vai ter que pagar um preço. O preço é sacrificar a sua vida. Por exemplo, você está vivendo uma vida insuportável. O que você tem a perder com essa vida? Entrega essa vida para o Senhor Jesus e Ele vai te dar uma vida nova. É assim, é uma troca. É uma troca. Você dá a sua vida velha, imprestável, sofrida, cansada de sofrimento e dor. E Ele te devolve uma vida nova, uma vida transformada. Esse é o caso do testemunho que nós temos aí agora. Essa criatura, ela durante muito tempo gemeu, sofreu, urrou. Ela não tinha para onde fugir. A vida dela era um lixo. Mas veja o que Deus fez na vida dela. O Rogério Brise, é muito forte esse testemunho, porque ele não é mais uma criança, ele foi muito tempo viciado em drogas. Você sabe que quem é viciado, é difícil largar o vício, mas quando o vício é em drogas, a coisa se torna insuportável, insustentável. Mas Deus, para o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, não há caso perdido. Foi o caso desse rapaz. Vamos assisti-lo. Meu nome é Rogério Brise, tenho 46 anos. Toda a minha família, né, eles têm um histórico de festeiros, de vícios, bebidas, né, vem de uma religião, né, eles acreditam, né, em santos, eles acreditam, né, nas imagens, né? E eu nunca consegui acreditar nisso aí, porque eu não achava possível que eu tinha que acender uma vela para um santo, se eu tinha que carregar um santo, quando eu estava precisando de ajuda. E isso aí trouxe para mim um ateísmo. Eu acabei não acreditando, eu não acreditava que Deus existia. Porque eu não via Deus na minha família, não via Deus nos meus pais, inclusive eles se separaram. Eu não conseguia ver Deus, porque no meio de tantos vícios, jogos, né, pornografias, prostituições,
cobiçando a mulher do próximo. Eu não conseguia ver Deus naquela situação. Conheci a maconha e logo conheci a cocaína. E em curto espaço de tempo eu conheci o crack. Aos 22 anos eu já iniciei na vida, né, usando o crack. Eu era rodeado de amigos. Eu era rodeado de mulheres. Quando eu tinha carro, tinha dinheiro, eu achava que aquilo ali me tornava um Deus, porque todas as pessoas se aproximavam de mim, ficavam ali. Desde novo, né, eu tinha já feito curso de Senai, já tinha minha profissão, eu era uma pessoa inteligente aos olhos humanos, tinha, né, facilidade, né, de desenvolver os trabalhos, porém a droga foi me consumindo a tal ponto que eu passava a noite acordado usando droga e o dia dormindo. Não tinha forças, entendeu? Para fazer nada de bom, porque eu já acordava na parte da tarde já querendo usar drogas. E aí passava a madrugada toda usando droga. A droga tirou tudo. Primeiro a dignidade, o respeito, o valor, entendeu? Toda a minha honestidade, eu era uma pessoa que tinha palavra, que tinha caráter. Eu fui perdendo isso tudo pelas drogas, entendeu? Ao ponto de viver só para droga. Tudo que eu fazia, tudo que eu trabalhava, tudo que eu pensava, tudo que eu era, eu canalizava tudo para droga. Tudo que eu fazia e via e sentia e pensava era para droga. Então o trabalho, eu acabei abandonando o trabalho, né? Eu comecei a fazer só alguns trabalhos por conta, quando eu era possível. Às vezes marcava compromisso com os clientes e não aparecia devido à droga, porque eu dava mais valor para a droga do que para o trabalho, para os clientes, para a família. Então isso aí foi me deteriorando por dentro. E eu como se fosse quem depende de remédio. Não vivia sem aquilo. Eu não sabia fazer nada sem o cigarro, sem a bebida e principalmente o crack. Eu lutava com as minhas forças, mas eu não suportava vencer o crack mais do que uma semana. Então eu vivia anestesiado, né? A gente queria fugir da realidade. Até se esforçava para sair. Porque eu lutei com as minhas forças e não consegui com as minhas forças. E eu era chamado de vagabundo, de maloqueiro, de safado. Todos os nomes de baixo calão eu ouvia, principalmente daqueles que podiam me ajudar, que era a minha família. E eram os que mais pisavam em cima de mim. Então a pessoa fica sem chão, entendeu? Até que um dia eu me vi nessa situação, eu até era amigado com uma pessoa, e era essa pessoa que mais me jogava para o mundo dos vícios, que mais me humilhava. Em vez de ela estender a mão, ela que me pisava, entendeu? E eu me esforçando para sair daquela situação. Ninguém é viciado porque simplesmente quer, não. Começou numa brincadeira. A pessoa começa a beber numa brincadeira, começa a fumar numa brincadeira, começa a usar cocaína numa brincadeira, começa a fumar maconha numa brincadeira. Ela jamais tem noção da repercussão que isso vai causar na vida dela lá na frente. Tentaram já me matar algumas vezes por causa dos vícios. Eu saía com homem, com mulheres que eu nem conhecia, simplesmente para pegar droga. Entraria num quarto de hotel, ficar ali 1, 2 dias. Quando não encontrava ninguém, ia sozinho. Meu desejo era usar tanta droga. Eu pegava numa boca de fumo, pegava 10, 20 papelotes, ia para um quarto de hotel. Falei, hoje eu não quero sair daqui vivo. O dia amanhecia e eu cansava de usar aquela droga. E eu não morria. Eu ia para casa frustrado, revoltado com essa situação. Falei, nem para morrer eu presto. Fui para casa e olhei para o céu e falei, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, dá uma prova, mostra para mim a tua existência. Eu não tenho coragem de ir para a igreja, levantar minha mão para o céu e adorar uma pessoa que eu não conheço. Não é inteligente isso. Foi nesse dia que eu fiz um desafio. Falei, se o Senhor de fato existe, tira o desejo, tira a vontade que eu tenho de fazer o que eu faço. Porque aí eu vou ter poder, eu vou poder ir na tua casa, levantar minha mão e adorar quem eu conheço. E aí eu pedi, Deus me leva num lugar onde o Senhor de fato existe. Onde de fato adoro um Deus verdadeiro, onde adoro um Deus vivo. Não quero em qualquer lugar. Foi quando ele me mostrou a Igreja Universal. E eu cheguei como todo mundo chega. E eu, com tantas informações que a gente tem, né? Que o mundo prega, os noticiários informam, a gente chega com o pé atrás, estou sendo sincero. A primeira experiência minha foi
a autoridade que o homem de Deus tinha sobre os demônios. Porque eu também não acreditava, assim como eu não acreditava que Deus existia, muito menos que existia o diabo. E lá do altar, o pastor falou, de joelhos, demônio. E o diabo obedeceu. Ali eu vi que tinha realmente um Deus vivo. E eu falei, poxa, encontrei. O que a minha vida inteira eu procurei. Eu procurava algo que eu pudesse crer de fato. Algo consistente, não é algo assim superficial, algo consistente, uma fé verdadeira, uma fé que acontece o que a gente acredita, né? As minhas convicções que eu tinha me levou até onde eu estava. Eu tive que jogar tudo aquilo fora e começar do zero. Comecei a buscar entender quem era Deus. Comecei a buscar na palavra dele o Espírito Santo. Comecei a mudar as minhas atitudes. Comecei a mudar as minhas ações. Comecei a perdoar. A primeira coisa, eu tinha muita mágoa da minha família. Numa quarta-feira, mais ou menos no dia 15, dia 16, né, de 2013, eu buscando ali a Deus com sinceridade, com o coração aberto. Falei, Deus, nada mais me interessa nesse mundo se eu não tiver a tua presença. Porque eu posso ter ouro, posso ter prata, mas essas coisas não vão me realizar à altura daquilo que eu preciso. Eu preciso de alegria interior, de paz, né? E foi quando eu fui inundado pela presença do Espírito Santo. Quando ele colocou aquela certeza no meu coração que ele era comigo. Eu senti todo o meu pecado, o meu passado, apagou. Parece que aquele Rogério nunca viveu. Eu lembro, mas eu não tenho nenhum ressentimento, nenhum sentimento, nada do meu passado me acompanha hoje. A alegria espontânea, entendeu? Tenho a mansidão, eu tenho domínio próprio. Hoje eu não perco mais para o pecado. Hoje ele não me domina mais. Hoje eu tenho domínio sobre ele, entendeu? Hoje eu tenho os frutos, né, que o Espírito Santo ele promete na palavra dele. Então hoje a gente percebe porque a gente conhece quem nós éramos. E eu sei hoje que eu tenho sido. Hoje eles me consideram, eles me respeitam, eles me ouvem, entendeu? E Deus me deu uma nova esposa. Né? Amanhã faz 1 ano e 1 mês que eu sou casado novamente. Eu tive a oportunidade de fazer tudo o que eu pedi para Deus um dia. Falei, Deus, eu queria começar minha vida do zero. E Ele me deu essa oportunidade. Então, com essa minha esposa hoje, eu pude namorar, eu pude noivar. E satisfeitos, realizados. A vida profissional está andando, estamos desenvolvendo, estamos fazendo novos projetos e eu tenho alegria, tenho força, tenho determinação. Eu não consigo levantar da cama sem ele, deitar sem ele. Eu não tenho vida sem o Espírito Santo. Ele representa para mim a totalidade. Eu sou capaz de abrir mão de tudo só pela presença dele, porque eu sei que se eu tenho tudo, sem ele eu não tenho nada. E eu tendo ele, sem tudo, eu tenho tudo. É isso que representa para mim tudo. Quanta gente gasta o que tem e o que não tem por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia, deitando em qualquer cama por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale
verdade, você perder a salvação. E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Dia 23 de setembro. A oportunidade para você que não participou da campanha da bênção no Monte Gerezim. Você tem a última chance de escolher entre a bênção ou a maldição. Escreva seu nome e traga-o neste domingo. Vamos levá-lo ao Monte Gerezim, em Israel, descrito na Bíblia como o Monte da Bênção. Domingo, dia 23 de setembro, às 6, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Eu queria que você, amiga e amigo, entendesse uma coisa. Deus é como um pai, como uma mãe. Qual é o pai, qual é a mãe que quer o pior para os seus filhos? Quando o seu filho faz alguma coisa errada, a sua filha faz alguma coisa errada, você castiga com morte? Você dá para ela ou para ele a morte? Você mata? Não, não é assim. Você fica impotente diante da rebeldia deles, porque você não tem autonomia, você não sabe como poderia mudar o pensamento deles. É ou não é? A gente não pode fazer nada, a gente fica de mãos e pés atados. E até Deus também, porque Deus está sujeito à própria palavra dele. Ele deu essa autonomia, ele deu o direito de nós escolhermos o bem ou o mal, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele não pode interferir na nossa vida. Nós é que temos que optar. Sim, Senhor, eu quero, Senhor. Você vê que o Rogério chegou um momento que ele nem acreditava mais em Deus. E então ele chegou e falou: se o Senhor existe, me mostra um caminho, me dá uma dica. E é isso que Jesus falou também. Jesus falou as seguintes palavras, preste atenção nessas palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: todo aquele, quer dizer, ele não exclui ninguém, todo aquele, toda pessoa, todo ser humano, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, é semelhante ao homem prudente, quer dizer, o homem sábio, o homem que pensa, que raciocina, que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Jesus é a rocha quando a pessoa constrói a sua vida sobre as suas palavras, sobre essa rocha, sobre essa fé na rocha, então ela está segura.
E ele conclui dizendo: e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você que é construtor, você que entende um pouquinho de construção civil, você sabe que para se construir um edifício, uma casa, tem que ter uma base, tem que ter um alicerce, tem que ter um fundamento. Jesus está falando justamente isso. O fundamento é Ele. Quando você coloca a sua fé nas palavras dEle, quando obedece às palavras dEle, quando coloca em prática as palavras dEle, obrigatoriamente sua vida vai mudar. Obrigatoriamente. Porque não é questão de mérito ou não, é questão de você fazer o que Ele está mandando, e Ele não pode faltar com a sua palavra. Ele tem que atender a sua palavra, porque é como está escrito, a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando nós apoiamos a nossa fé, não numa religião, não numa liderança religiosa, não numa imagem, não nos deuses que as religiões se nos apresentam, não. Quando nós pautamos nossa vida na palavra de Deus e obedecemos, então o resultado é esse que aconteceu na vida do Rogério e que você vai ver também que aconteceu na vida da Dilma, da dona Dilma. Essa senhora, de 50 anos, ela foi vítima de notícias falsas, mas ela estava sofrendo. E então chegou o momento em que ela fez uma experiência e foi visitar o trabalho da Igreja Universal. E ali, bom, vamos ver o resultado. Vamos assistir. Meu nome é Dilma de Oliveira, eu tenho 50 anos, sou esteticista. Eu ouvia falar que o bispo era ladrão, né, que ia tirar o dinheiro que tira o dinheiro das pessoas. Se eu fosse para lá, eu ia ficar na mão deles, né, que eles iam me roubar. E ouvia na televisão, nas reportagens, falando do bispo, falando de lavagem de dinheiro, ouvia muita coisa errada sobre a Igreja Universal e sobre o bispo. O dízimo era para alimentar a igreja, era para enriquecer o pastor, enriquecer o bispo Macedo, né? Que o sacrifício era só para enriquecer o bispo Macedo. Eu fiquei praticamente um ano assistindo só os programas de televisão, e com problema, né? Precisando, com problema. Minha vida, eu tinha depressão, eu tinha vícios de cigarro, eu brigava com meu ex-marido na época, brigava muito, assim, a ponto de agredir ele, me agredia, eu agredia ele, e tirava sangue, a gente, entendeu? Era briga assim. E só que essas informações que chegavam, que eu ouvia todos os dias eu ouvia essas informações, não me deixava chegar. Então eu tinha esse conflito dentro da minha mente. Não, se eu for lá, realmente eu vou ficar mais destruída do que eu estou agora. Se eu for para essa igreja, a minha vida está acabada, realmente. E por outro lado eu falava, mas eu preciso de uma resposta, eu preciso encontrar alguma coisa que me tire dessa vida. Quando eu cheguei na igreja, eu entrei, foi num domingo, e eu entrei na igreja, eu fiquei assustada com tanta gente dentro da igreja. Isso já falei assim, meu Deus, porque todo mundo fala tão mal da igreja, né? Eu ouvia todos esses anos falar tanto mal que o bispo era ladrão. E esse povo que está aqui, essas pessoas que estão aqui, elas estão fazendo o que aqui? Aí eu vi os pastores orando pelas pessoas, ajudando as pessoas, libertando as pessoas, falando de oferta de uma forma tão simples e tão fácil de entender, que aí eu falei assim, então não é nada daquilo que eu pensava, que falavam para mim, enquanto eu estava lá fora, né, que eu estava na minha casa, não era nada daquilo. Oferta é passada sim, sacrifício é passado sim, dízimo é passado sim, mas tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito lá é passado, mas sem
essa imposição, essa imposição que o mundo fala, que a mídia fala. Eu me tornei fiel nos meus dízimos primeiros, depois nas minhas ofertas, nos meus sacrifícios, e a minha vida só foi se transformando. Parei de fumar no primeiro dia, já dormia direito, quer dizer, eu já tinha uma paz, dentro de mim já tinha paz. Eu tomava remédio, eu joguei os remédios fora porque eu confiei na palavra de Deus. Eu me arrependo de não ter chegado antes na igreja, me arrependo mesmo. Isso fez um mal muito grande para a minha vida e atrasou a minha vida em todos os sentidos. Eu pediria perdão para ele, pediria perdão porque eu fiquei muito tempo longe de Deus, longe da palavra de Deus, de Jesus, por conta dessa falação das pessoas, né? De tanto ouvir, de tanto, às vezes até falar, né? Ajudava também, falava tudo sobre ele, falava mal dele, porque eu entrava, né? Eu ia no ritmo das pessoas, eu estava no mundo, eu ia no ritmo das pessoas. E hoje eu agradeço ele de todo o meu coração. Eu faria, sim, um desafio hoje para você que está agora me ouvindo. E você está me ouvindo, você também teve os mesmos problemas que eu tive, também teve os mesmos pensamentos e não vem na igreja por conta disso. Vem até a igreja, faz um teste, entra aqui. Se você acha que a igreja rouba, deixa a sua carteira em casa, deixa a sua bolsa em casa. Vem você aqui, ouve o que realmente é a proposta da igreja, de transformação de vida, aí você vai ver o resultado na sua vida. Então, é o que eu falo agora para as pessoas que estão precisando. Meu nome é Jair Badia, tenho 28 anos, sou empresário. Eu ouvia da Igreja Universal que o Bispo Macedo era ladrão, que só pedia dinheiro, que fazia uma lavagem cerebral. Então, assim, eu vim de berço evangélico. Então, eu achava que a Universal era uma vergonha pro evangelho. Eu achava que a Universal era a ovelha negra. É por causa da Universal que as igrejas evangélicas eram mal faladas. Para mim, a Universal só queria arrecadar dinheiro. Só queria dinheiro, só queria fogueira santa, sacrifício. Porque como eu vim de berço evangélico, eu aprendi que Jesus já pagou o preço por nós. Então eu não entendia, por que tem que sacrificar se Jesus já pagou o preço por nós? Por que tem que sacrificar? Por que negócio é esse fogueira santa? Isso é contra a Bíblia, isso não está na Bíblia. Quando eu falava que era da Universal, eu pensava comigo, jamais vou pisar nessa igreja. E eu às vezes ficava assistindo a televisão para criticar, né? Ah, esse safado, esses ladrões aí, ó. Eu ficava cada vez mais confiante que não prestava, porque a Universal era só ladrão, era só interesseiro, assistia para criticar. Então, enquanto eu criticava a Universal, a minha vida era uma vida fracassada. Eu vim de berço evangélico. Só que eu não via a mudança que a Bíblia ensina, o Deus que prospera, o Deus que liberta. Eu não via esse Deus. Então, assim, eu me cobrava, eu comecei a botar na balança. Espera aí, eu falo mal deles, eu critico eles, mas minha vida como é que tá? Minha vida financeira principalmente, estava uma derrota, uma miséria, eu falido. Então eu ficava me cobrando, mas por que né, a Bíblia, as igrejas ensinam que Deus prospera, que Deus abençoa, mas cadê esse Deus na minha vida? E foi assim que eu cheguei na Universal. Eu assistindo o programa de televisão de madrugada, eu ouvindo os bispos falando, pregando, com muito preconceito ainda, e eu fui no culto de segunda-feira, que é o Congresso para o Sucesso, aonde fala da vida financeira, onde fala de dinheiro. Então eu saí de lá, falei, tá vendo? Só fala de dinheiro, só pede dinheiro, o assunto é só dinheiro. E não voltei mais, demorou acho que 5 anos para mim voltar. E eu só voltei porque eu voltei quebrado. Tudo que eu sabia eu deixei de lado, comecei a ouvir o que o homem de Deus falava no altar, comecei a botar em prática, e a partir daquele momento minha vida começou a mudar. Dentro de mim eu senti uma força muito grande. Eu quebrado, falido, sem dinheiro, sem saber o que fazer, mas dentro de mim eu já me vi empresário já. Então, eu tinha uma fé emotiva, agia muito na emoção. Por vir de outras denominações, então eu achava que tudo era sentir. E aqui eu aprendi a fé racional, a razão, a fé inteligente. Então, aqui eu aprendi a ouvir o Espírito Santo, aprendi a ter discernimento, a ter um encontro com Deus de verdade, a não agir na emoção, agir na razão. E quando eu cheguei na Universal, eu sofri muito preconceito. Amigos meus me mandavam vídeo, um inclusive que me criticava muito, mandava vídeo, seu trouxa, você está dando dinheiro para os ladrões, olha aqui onde é que eles fazem seu dinheiro, vão viajar, vão andar de barco. E ele falava, nem morto eu não vou.
nem morto eu não vou lá. E hoje ele está aqui, está na Universal também. A minha esposa, principalmente, teve uma certa rejeição, porque eu falava mal, foi frequentando e foi gostando. Muitas críticas eu ouvi, mas foi aqui que eu tive um encontro com Deus, aqui que eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Estou inaugurando o 3º restaurante agora, e Deus tem dado muitas visões para outros investimentos em outras áreas. Eu me senti prejudicado pelas fake news, porque eu sinto que eu perdi muito tempo da minha vida criticando, né, julgando algo que eu não conhecia. Se eu tivesse vindo ver com meus olhos, deixado o preconceito de lado, vindo com o coração aberto, a minha vida hoje estava em outro patamar. E eu queria desafiar você, que tem a mesma visão que eu tinha, o mesmo pensamento que eu tinha, que você venha com o coração aberto, com a mente aberta. Não venha com a mente fechada para criticar, venha para ouvir. Se você vir e ouvir e obedecer, a sua vida vai mudar assim como mudou a minha. Pois é, nós lemos aí as palavras de Jesus. Olha só, por favor. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve, que escuta estas minhas palavras, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha. O que significa edificar a casa sobre a rocha? Claro, a rocha é Jesus. Você, para edificar a casa sobre a rocha, você tem que cavar na rocha. Não tem? Não seria mais fácil, mais simples, edificar uma casa na areia? Porque a construção é muito mais rápida. Não é verdade? Mas Jesus fala daqueles que ouvem e praticam a sua palavra, que constroem a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, é mais difícil, é mais custoso, é mais trabalhoso, tem muito mais tempo, porque tem que fazer as sapatas na rocha, tem que furar a rocha, e isso não é coisa fácil. Então você sabe disso. Ora, quando nós tratamos de sacrifício, nós não inventamos o sacrifício. Nós não inventamos o sacrifício. Você sabe que o sacrifício vem de longas datas, desde o início da humanidade. O próprio filho de Adão e Eva, Caim e Abel, fizeram ofertas de sacrifícios a Deus. Desde aquele tempo, não tinha lei, não tinha nada disso, mas eles fizeram sacrifício. Ora, por toda a história da humanidade, o sacrifício sempre é feito. O sacrifício é feito na Igreja Católica, quando a pessoa faz voto, é ou não é? Os sacrifícios são feitos dentro da macumba, dentro da bruxaria, da feitiçaria. Os sacrifícios são feitos em todos os lugares. Sempre há alguém que diz: faz um sacrifício aí, isso, acende uma vela, faz aquilo, mata uma galinha. Eu conversei com um judeu, ele disse: olha, na nossa religião, nós matamos uma galinha para a mulher e o galo para o homem. Até os judeus fazem sacrifício. Agora, quando nós falamos em sacrifício, eu quero que você saiba, minha amiga e meu amigo, é muito fácil a gente dizer assim: eu creio em Deus. O difícil é praticar essa crença, é obedecer essa fé. Isso envolve sacrifício. Para que você possa deixar essa vida desgraçada que você tem vivido, você tem que abrir mão dela, você tem que sacrificar. Se não sacrificar, não vai ter negócio, não vai ter troca, não vai ter vida nova. Então não adianta você ser uma pessoa religiosa, você pode ser caridosa, você pode ser o que for, mas se você não sacrificar o seu eu não tem resposta de Deus, porque o sacrifício que nós fazemos é o preço da fé, é a fé que exige isso. Quando a pessoa tem fé, ela não tem medo de sacrificar. Por exemplo, você acredita na loteria, você tem fé na loteria, por isso que você sacrifica o seu dinheiro na loteria. É ou não é? Você sacrifica porque você crê. Quantas pessoas já creem no vício, nas drogas, então sacrificam o seu dinheiro e usam as drogas? É questão de fé. Quem crê vai fundo, quem não crê espera.
E não vai acontecer nada, porque sem o sacrifício não há resultado. É por isso que Deus nos deu o altar. Altar, minha amiga, meu amigo, qualquer que seja o altar quer dizer um lugar alto onde se oferece sacrifícios a Deus. É isso. Então, por isso nós vamos nos montes, nós vamos nos lugares altos, nós fazemos o sacrifício não de vidas, não de pessoas, não de animais. Nós sacrificamos o que está dentro do coração. Porque o que está dentro do seu coração é que tem que ser sacrificado para que a sua vida seja entregue na mão de Deus. Jesus disse: onde estiveres o teu coração, ali estará o seu tesouro. Então nós sacrificamos aquele tesouro que está ocupando o lugar de Deus, para que então o nosso coração fique vazio e o próprio Deus venha ocupá-lo e então fazer o milagre que nós queremos. Vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, porém elas tiveram que sacrificar. Todas elas, sem exceção. Vamos assistir. Meu nome é Maria Aparecida, tenho 54 anos, sou do Pirajá do Lobato, Bahia. Eu tive uma vida muito conturbada, sofri muito, porque me levaram até a Casa dos Encostos e ali eu tive que desenvolver. Então foi uma vida de muito sofrimento, porque foram 20 anos da minha vida que eu posso dizer que foram jogados fora. Eu era uma pessoa muito infeliz. E numa certa ocasião, a minha mãe ela ficou doente e ficou internada. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que falou da igreja pra gente, falou da Igreja Universal, só que eu não aceitei, porque eu não queria saber de ir para a igreja. Eu tinha raiva da igreja que eu nunca tinha pisado meus pés, mas eu não queria. E por minha mãe ter ficado lá internada, como todo domingo tinha visita, eu me deparava com os obreiros e o pastor da igreja, que ia fazer visita, e eles visitavam minha mãe. Eles visitaram 2 domingos. No meio da semana, minha mãe já saiu, já recebeu a cura, saiu, ficou boa, foi para casa. Os médicos não entenderam. E o pastor falou, ouça a rádio, com toda a paciência, com toda a mansidão, ouça a rádio, procure se envolver com as coisas de Deus, vá na igreja. E eu dizendo que não, insistindo que não, teimando que não ia assistir, eu não ia ouvir a rádio e que não iria à igreja. Mas quando foi à noite, naquela aflição de querer dormir, não conseguir dormir, eu procurando uma música na rádio, eu achei a rádio da igreja. E já era meia-noite e o pastor ia fazer a oração. E com tudo aquilo que ele estava falando, me despertou. E eu falei para Deus, se tudo aquilo que aquele homem estava falando, que aquele pastor estava falando era verdade, eu queria dormir. A única coisa que eu queria era dormir. Eu senti como se algo que tivesse abraçado comigo me soltasse. E eu dormi. Eu dormi ali mesmo na sala. Quando foi de manhã, eu falei com a minha mãe, mãe, eu dormi, eu consegui dormir. Vamos lá na igreja. E ali o pastor nos atendeu muito bem, falou que eu tinha que fazer corrente, né? E eu relutando, eu não queria fazer as correntes. Eu dizia para ele, eu vou deixar de ir ao baile, eu vou deixar de dançar para me vir para a igreja, eu não quero. Então eu fui muito rebelde, eu fui muito intransigente, mas foi preciso eu chegar ao fundo do poço, que foi um momento terrível para mim, foi quando eu me vi numa depressão profunda, que o desejo de morrer era muito grande. Eu tomava já remédio de tarja preta, remédio controlado. Então aquilo me angustiava muito. Eu sentia muita necessidade de ter paz. Eu não tinha paz, eu só tinha uma aflição dentro do meu peito. Era uma angústia, era uma tristeza muito grande que não tinha porquê de eu já sentir aquela tristeza. Eu não entendia o porquê daquela tristeza. Mas eu persisti. Mesmo assim eu persisti indo à igreja, porque eu ia levar minha mãe, então eu automaticamente ficava fazendo a corrente junto com ela.
Quando eu chegava, eu me lembro bem que tinha uma vitrolinha que ficava em cima do altar e tocava aqueles hinos antigos, e eu gostava de ouvir, e aquilo ia me limpando. Até que chegou um dia que eu me lembro bem, foi um domingo à tarde, eu falei para uma obreira: eu quero conhecer a Deus, porque eu conheço o homem, eu conheço o diabo, mas Deus eu não conheço, e eu quero conhecer a Deus. E ela falou para mim: você quer mesmo? Eu falei: sim. Ela estava com a Bíblia na mão, ela fez uma oração, e ali me deu uma força, me deu uma determinação de eu buscar o Espírito Santo. Eu vi o quanto eu precisava do Espírito Santo, de alcançar, de ter essa bênção. Então eu fiz propósito. Ninguém falou para mim, não foi a obreira, não foi pastor que falou para mim: faça jejuns. Eu decidi. Eu falei: eu vou fazer um sacrifício de jejum. Eu fiz 40 dias. Com 25 dias eu fui batizada com o Espírito Santo. Então foi o dia mais feliz da minha vida. Mais feliz. Eu sou casada com um homem que eu amo. Mas eu digo que o dia do meu batismo com o Espírito Santo foi o dia mais feliz. Foi mais feliz até mesmo do que o dia do meu casamento. Quando eu senti aquele gozo na minha alma, quando eu conheci a verdadeira paz, a verdadeira alegria em saber que eu estava provando de um Deus vivo. Que era algo que não estava antes dentro de mim, mas eu sentia aquilo vivo dentro de mim, forte, me fortalecendo, me transformando, e dali eu mudei, sabe? Houve uma mudança total e completa. Aquela pessoa que fazia tanto mal, que eu fiz tanto mal para tanta gente na cegueira, na ignorância, porque eu não conhecia a verdade, mas quando essa verdade foi mostrada, foi revelada até a mim, tudo aquilo que eu passei ficou para trás. Não tive mais insônia, não tive mais uma dor de cabeça que eu tinha insuportável, que remédio nenhum passava. Acabou tudo aquilo. Eu provei do amor de Deus, eu provei da misericórdia de Deus na minha vida. Eu posso dizer que eu nasci de novo, eu renasci. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo: eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha
verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti. Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Mas vem viver em mim. Já parou para pensar que o resultado da sua vida é o efeito das suas escolhas? Olhe um pouco para trás. Aquela noite de prazer acabou com seu casamento. Aceitar aquele cigarro foi o começo das drogas que hoje você é viciado. Topar aquela proposta de dinheiro fácil levou a sua empresa à falência. Parece duro ouvir tudo isso, mas é verdade. Não adianta culpar as pessoas e muito menos a Deus. As suas escolhas definem quem você é. Fim da linha? Não. Veja o que Deus diz para você. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Dia 23 de setembro. A oportunidade para você que não participou da campanha da bênção no Monte Gerezim. Você tem a última chance de escolher entre a bênção ou a maldição. Escreva seu nome e traga-o neste domingo. Vamos levá-lo ao Monte Gerezim, em Israel, descrito na Bíblia como o Monte da Bênção. Domingo, dia 23 de setembro, às 6, às 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Bianca May, eu cresci na igreja praticamente desde meus 3 anos de idade, mas não levava as coisas de Deus a sério. Eu estava ali, mas eu não tinha aquele compromisso sério com Deus. Então, eu achava que eu podia fazer as coisas da minha forma. E foi assim durante muitos anos. Eu estava na igreja, eu vinha na igreja, eu assistia as reuniões, mas eu saía da mesma forma, porque eu não tinha de fato aquele compromisso. Depois de um tempo, eu mudei de país e ali começou, na verdade, os meus maiores problemas. Eu comecei a ter dificuldade de dormir à noite, então comecei a ter problemas espirituais. Eu cheguei no médico, fiz vários exames, mas ele mesmo falou que, na verdade, aquilo que eu estava vivenciando era depressão. Eu não tinha mais razão para viver, não tinha mais vontade de viver, eu só queria dormir, eu não tinha ânimo para mais nada. Assim, era uma perturbação que eu chegava na hora à noite, assim, eu já sabia que eu não ia conseguir dormir por conta daqueles problemas. E quando eu estava em Hong Kong, eu continuei indo para a igreja, eu frequentava, eu estava ali sempre, mas eu continuava vivendo aquela forma que eu vivia. Eu estava na igreja, eu ia para as reuniões, mas de fato eu não me entregava, porque eu queria viver aquela vida paralela, eu queria viver com os meus amigos, eu queria ir para festas, eu gostava muito de curtir, então eu ia para as baladas, mesmo vindo na igreja. Às vezes sábado à noite eu gostava de curtir, de manhã eu vinha para a igreja. Por isso que eu vinha de uma forma e saía da mesma forma, porque eu estava ali com o corpo, né, mas eu não vivia aquela fé. Quando o pastor falava sobre as buscas, eu buscava, eu orava, mas eu sabia que eu não ia receber, porque eu não estava vivendo, eu não estava fazendo o que agradava a Deus, eu estava distante de Deus. Tanto que eu orava somente quando eu estava na igreja, eu lia a Bíblia só quando eu estava na igreja, a palavra de Deus era só quando eu recebia ali
do pastor, porque eu não tinha interesse nas coisas de Deus. Então na igreja eu parecia que estava ali, que eu queria, que eu tinha interesse, mas era mais por isso. Eu não queria de fato me entregar, não queria dar minha vida para Jesus. Eu ia na igreja mais por culpa mesmo, né? Eu estava na igreja, eu gostava do ambiente, mas assim, eu ia por culpa. Eu queria, às vezes eu chegava de festas, no sábado eu passava a noite, madrugada nas festas, então domingo eu falava, não, eu tenho que ir pra igreja hoje, porque eu fiz o que era errado ontem, então hoje eu preciso estar aqui, né? Com o tempo passando, quando eu cheguei a ter, de fato, quando eu cheguei a ter depressão, eu olhei pra dentro de mim, eu falei assim, eu vi que nada daquilo me preenchia, que os amigos, que as festas, nada daquilo trazia pra mim aquela verdadeira paz, porque eu lembro que eu chegava em casa, o vazio estava ali, e eu senti um vazio muito grande. Era um vazio assim que nem eu sabia explicar. Então eu tentava me preencher com internet, com amigos, com festas, mas eu via que nada daquilo preenchia aquele vazio que eu tinha dentro de mim. E numa dessas madrugadas que eu passava sem dormir, eu lembro que eu orei a Deus. Ali eu enxerguei, e ali eu falei com Deus, meu Deus, eu tenho vivido de uma forma errada. Mas ali eu comecei a olhar para dentro de mim e eu vi que eu tinha aquele vazio. E ali, assim, eu vi que eu estava na igreja, mas eu não estava levando as coisas de Deus a sério. Eu não tinha aquele compromisso. Eu não estava afirmando aquele propósito com Deus. Naquele momento, naquela oração na madrugada, eu lembro que eu me entreguei ali. E ali eu tive a ciência de que eu estava perdida e que eu precisava de Deus. E foi ali que eu comecei a ter sede dele, foi aí que eu comecei a buscá-lo, eu comecei a fazer o que eu nunca tinha feito durante tantos anos de igreja. Eu comecei a buscar Deus nas madrugadas, tudo que me era orientado, eu comecei a fazer. Ali eu vi que era a minha oportunidade de nascer de Deus. Ali eu vi que ali eu poderia encontrar Jesus. Eu me lancei de corpo, alma e espírito. Eu me entreguei. Eu me desliguei do mundo. Eu larguei as amizades. Eu tinha um vício muito grande de internet. Eu ficava quase o dia inteiro ali, a madrugada toda na internet. Mas naquele momento eu parei de fazer tudo. E eu comecei o que eu fazia antigamente, que era ficar conversando, vendo as redes sociais. Eu parei. E comecei a buscar a Deus. E foi assim, até que um dia o pastor chamou lá na frente. Quem é que não tinha o Espírito Santo que queria receber? E eu lembro que eu nunca ia, porque eu tinha vergonha. Eu falava assim, as pessoas vão pensar o quê? Eu tenho tantos anos de igreja. Mas naquele momento eu não olhei para nada, eu me entreguei. E foi ali, naquele momento, naquele dia, que eu recebi o Espírito Santo. E desde ali tudo mudou. Eu me tornei uma nova pessoa. Aquele vazio saiu de dentro de mim. Eu passei a ter paz, o que eu não tinha. Que eu tentava encontrar nas pessoas, eu não tinha. Então, naquele momento, eu vi que eu não precisava de mais nada para ter paz, eu era feliz por completo. E ali eu encontrei a verdadeira felicidade. As minhas prioridades mudaram. Antes eu priorizava os amigos, as coisas do mundo, a internet, as redes sociais. Eu já não tinha mais aquela vontade. Eu via alguma coisa ou outra, mas não era mais aquela prioridade de estar ali, aquela necessidade de estar ali. Hoje eu sou uma nova pessoa, aquela pessoa que era orgulhosa, aquela pessoa que era egoísta, aquela pessoa que só pensava em si. Hoje eu tenho amor pelas pessoas, hoje eu quero passar aquilo que eu recebi. O Espírito Santo é tudo, sem ele não sou nada, é ele que me dá tudo, é ele que me dá forças, é ele que me ajuda a enfrentar as dificuldades, porque as dificuldades elas continuam a vir, mas hoje eu tenho a força para poder enfrentar qualquer dificuldade. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, está aqui comigo, está aí com você também. Ele está dentro de mim, não sei se ele está dentro de você, mas ele está aí, ou dentro de você, ou sobre você, do seu lado. E ele quer entrar na sua vida. Vamos falar com ele agora, vamos rasgar o coração diante dele. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós entramos na tua presença neste momento. Quer dizer, nós elevamos os nossos pensamentos a ti, porque na tua presença nós já estamos, temos estado, mas elevamos os nossos pensamentos a ti, com eles vão também a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, a nossa vida. Ó meu Pai querido e amado, tantas pessoas sofrendo,
problemas de depressão, insônia, medo, nervosismo, vontade de se matar. Tantas pessoas nos vícios, tantas pessoas nas drogas, tantas pessoas com lares divididos, destruídos, tantas pessoas divididas em si mesmas. Oh, meu Pai, tantos problemas, muitas coisas para te pedir, não é verdade? Mas o Senhor é Deus. E o Senhor que conhece o nosso interior, o meu interior, o Senhor sabe o que tem necessidade, o que quer. Porque nada mais me causa dor do que ver tanta gente gemendo, tanta gente sofrendo. Então eu te peço, meu Pai, venha ao encontro dessa criatura agora. Desça sobre ela. Torna possível, dá-lhe um sinal de que tu ouviste a oração dela. Faça isso, meu Pai, para que ela saiba que o Senhor não é de pau, de pedra, de metal, mas que o Senhor é um Deus vivo. Como o Senhor foi na época de Abraão, de Isaac, de Israel, com Moisés, com Josué, com Davi, com os profetas, os reis que te seguiram e serviram. Como o Senhor foi com o Senhor Jesus, como o Senhor foi com os apóstolos. Sê conosco agora, sê com essa criatura agora. E torna possível o que até então tem sido impossível na vida dela. Eu te peço, Espírito Santo, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa este copo com água, esta água, e em nome do Senhor, torna essa água bendita para que ela venha, ao tocar no estômago dessa pessoa, liberá-la de toda doença e enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diga amém e graças a Deus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentira. Pois é, minha amiga, meu amigo, essa canção é do filho pródigo. Quem sabe você é uma pessoa que está nessa situação, é uma filha pródiga, um filho pródigo. Hoje mesmo, se você pode, eu creio que pode, você pode vir aqui em uma igreja universal do Reino de Deus buscar ajuda. Com certeza você será ajudado. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos nesse horário, nesta emissora, de volta, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeços, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei errei, mas vim para acertar.
permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei vi a muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão,